Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Vamos falar juntos? Não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, a nossa prioridade é Deus. Nós não podemos jamais permitir que nada em nosso coração tome o lugar de Deus. Nada. Nem nada, muito menos ninguém. E isso deve ser levado muito a sério, porque nós temos uma tendência normal, natural, de erguermos no coração alguns ídolos. A esposa pode ser um ídolo, o marido pode ser um ídolo, até a Bíblia pode ser um ídolo. Até a própria Bíblia. Tem pessoas que usam a Bíblia como um ídolo. Quando é que eu uso a Bíblia como um ídolo? Quando eu deixo a minha Bíblia aberta no Salmo 91, como um amuleto dentro da minha casa, e nem sequer me dou o trabalho de ler o que está escrito ali, ou no Salmo 23, deixou de ser palavra rema, palavra de Deus, e tornou-se um ídolo, tornou-se um amuleto. Então o Senhor Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O que nos impede, muitas vezes, como gente de Deus, gente que crê em Deus, não alcançarmos as bênçãos do Senhor? Idolatria, ídolo. Nós devemos amar a nossa família, nosso casamento, os filhos, mas com o máximo cuidado de não fazer dos nossos amados ídolos. Isso acontece muitas vezes. Algumas pessoas deixam de congregar por causa dos ídolos familiares. E os piores ídolos não são os ídolos de fora, são os ídolos que nós levantamos dentro. Idolatria vai trazer maldição. Qual é o estado brasileiro que é mais amaldiçoado? Quem ousa dizer? Nordeste. Lá é o Padim, Padiciço, e mais um monte de... tem um contingente sem número de ídolos. Você pega um país como a Índia, onde até a barata é idolatrada. A vaca, ninguém come vaca, porque é um ídolo. Você vê uma barata entrando, ou um rato, não mate, que pode ser o seu tataravô que reencarnou naquele rato e está convivendo agora com você, então não mate o ídolo. Não terás outros deuses diante de mim. E quando Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, e Abraão começou a andar por fé e não por vista, Deus deu a Abraão uma bênção chamada Isaque. Aquilo e aquele que era o motivo da sua maior alegria. E o que aconteceu? Deus olhou para o coração de Abraão e disse: Abraão, eu quero Isaque. Me dê o Isaque, Abraão. E Abraão, sem nenhuma reserva, Abraão deu Isaque para o Senhor. E quando Deus viu, sondou... Muito obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Olha, isso veio no capricho, hein? Eu acho que isso aqui garante. Essa água é da boa, tá, irmãos? É lá do Rio Jordão. Irmãos, aí Deus pediu Isaque. Assim como Deus vai pedir alguns Isaques na nossa vida. Você quer que a bênção de Deus entre na sua família e está custando a chegar? Quem sabe não é hora de você derrubar um altar na sua vida. Um altar que você ergueu, que não foi para Deus, foi para outra situação. Um amor incondicional, maior do que devotado ao próprio Deus, altares que nós vamos levantando. Então a ordem divina, ela não foi cancelada. Ela continua valendo. Não terás outros deuses diante de mim. Às vezes não é uma pessoa, às vezes é um objeto. Às vezes é um carro, às vezes é uma moto, às vezes é uma casa, um bem. Você já viu aquela pessoa que torna-se um acumulador e não usa de nada daquilo?
E ela diz possuir aquilo, mas no fundo aquilo a possui. Ídolo. A gente tem que ter cuidado para que os altares que nós vamos erguendo durante a nossa vida não sejam estes altares que impeçam que a nossa vitória chegue, que impeçam que a nossa bênção chegue. O Senhor Deus disse, através do profeta Samuel, que ele tinha um desejo no seu coração de ser aclamado por Israel como seu rei. E naquela ocasião, as nações circunvizinhas, pagãs, todas elas tinham um rei. Eu vou ler um textinho com você, vamos abrir aí, 2 Samuel, capítulo 8, versos 7 e 8. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para não reinar sobre ele. Samuel estava chateado, contrariado, porque eles começaram a pressionar Samuel: olha, você precisa ungir um rei para nós, todas as nações têm um rei, nós também queremos um rei, nós queremos Saul como rei, olha que homem bonito, alto, semblante de rei, nós queremos Saul, unja-nos Saul rei. E Samuel ficou contrariado, ele sentiu que aquilo não ia agradar o coração de Deus. Então, quando Deus fala com Samuel, ele diz isso aí: disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. A gente tem que ter cuidado até com os nossos pedidos. Sabe por quê? Você já viu o filho teimoso? É diferente da perseverança. A irmã Norma abriu aqui, falando sobre a importância da nossa constância. O crente, na sua busca pessoal, ele tem que ser constante e tem que ser perseverante. Agora, quando você se torna alguém obstinado em algo que vai ser contrário à palavra de Deus, aquela obstinação que te cega vai te trazer prejuízo. E o povo estava obstinado: nós queremos Saul, nós queremos Saul, nós queremos Saul. E o Senhor Deus disse assim: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Meus irmãos, eu acho que todo mundo aqui já sofreu em algum momento uma rejeição. E quando nós somos rejeitados, o sentimento é horrível. O que a rejeição faz conosco? Nos traz a sensação de termos sido trocados. É por isso que quando alguém está enamorado, está apaixonado por alguém, aquela pessoa diz: não, eu quero ser só seu amigo, eu quero ser só sua amiga. Acho que alguém já passou essa experiência. Não, eu quero só amizade. O sentimento é horrível, o sentimento de rejeição. O Senhor estava dizendo que ele estava se sentindo rejeitado por Israel, e que era para Samuel não levar aquilo como pessoal. Não é a ti que rejeitam, é a mim que rejeitam. Então, no versículo 8, o Senhor diz assim: segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Olha o que Deus estava dizendo. Meus irmãos, a gente tem que parar de olhar para fora e olhar para dentro. Às vezes a gente fica acusando algumas denominações como idólatras, mas dentro do cenário brasileiro nós temos descoberto que a nação evangélica, ela está se tornando idolátrica. É idolatria com a prosperidade, é idolatria com os milagres, com os sinais, é idolatria com as igrejas populares, idolatria. Você já reparou que ninguém quer ir para os campos, para os valados, onde não tem ninguém? Você pega na volta aqui na região, todo mundo só quer botar a igreja nos grandes centros. Aquilo que eu preguei domingo é muito sério. E como ouvirão se não há quem pregue?
As pessoas não querem. Quando Deus chama para fazer a obra, não querem fazer a obra onde ninguém quer fazer. Querem fazer a obra onde está todo mundo, onde financeiramente existe uma possibilidade. Quando isso acontece, não é o ser humano que está sendo rejeitado, é Deus que está sendo rejeitado. Então, se queremos de fato sermos abençoados por Deus, devemos levar os 10 mandamentos que não foi cancelado. Ele está valendo para hoje ainda, especialmente nesse primeiro ponto: não terás outro Deus diante de mim. Não vamos, irmãos, permitir que nada, por mais lícito que nos pareça ser, tome o lugar de Deus na nossa vida. Esse será o segredo para o nosso sucesso e para a resposta às nossas orações. Amém? Amém. Ídolos. Um ídolo atrapalha a bênção do Senhor na nossa vida. E o mais difícil de destruir um ídolo na nossa vida é porque a gente se apega aos ídolos. O Senhor diz que nós não podemos servir a 2 senhores, porque a gente vai agradar um e vai aborrecer o outro. Então não vamos ter diante do nosso Deus outros deuses. E a oração mais corajosa que a gente pode fazer é: Senhor, sonda o meu coração. Se tem coisa aqui que precisa ser tirada, retira, Senhor. Eu quero agradar o teu coração. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar a Deus. Depois eu quero instruir os irmãos.